Meus irmãos, boa tarde. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diante de diversos temas, nós temos aqui vários, mas vamos falar aqui sobre injúrias e violências. E começamos com a passagem bíblica, depois interpretada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são brandos, os que são brandos, porque possuirão a terra, segundo Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão filhos de Deus, Mateus. E outra passagem bíblica, sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e que quer que lhe mate merecerá condenação para juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado pelo fogo interno. Isso aqui é uma passagem bíblica também de Mateus. O que diz o Evangelho segundo esse tema? Por estas máximas, o Evangelho segundo o Espiritismo, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar contra os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e que se pronunciava cuspindo e virando a cara para o lado, virando a cabeça ao lado. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que se disser a seu irmão, és louco. Evidente-se, torna-se por aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra, como ele fala aqui, uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca, na fraternidade, e que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei de todo cristão. O que queria Jesus dizer para essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuem a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo prometido do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem um homem necessidade da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não se ligue a esses últimos, mais importantes que os primeiros. Porque aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são achancarpados pelos violentos, em prejuízos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que a outros tem o supérfluo. Promete, concluindo, que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico não já serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Diante desse texto, vamos fazer uma prece para os nossos irmãos protetores, os nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando nessa casa, os colaboradores, nossos guias e mentores espirituais. Oremos por esses irmãos. Façamos uma prece para nossos irmãos em estado de necessidade que são trazidos para esse ambiente, e que aqui nesta tarde, mais uma vez, eles possam ser recepcionados, possam ser assistidos, e recebam de todos nós as boas intenções, os bons propósitos através das nossas preces. Oremos por eles. Façamos uma prece para os nossos policiais militares que nesse momento se encontram na labuta,
ali estão trabalhando, que seus guias, seus mentores e o Pai Celestial acompanhem esses cidadãos que nos protegem 24 horas do dia a dia na nossa cidade. Oremos por eles. Façamos uma prece para nosso irmão palestrante, que ele possa ser inspirado por seus guias e mentores espirituais e traga para nós o ensinamento da codificação. Orem para o nosso irmão Luiz Carlos. Em teu nome, mestre amado, e com a tua permissão, damos início aos trabalhos da tarde. Meus amigos, vou fazer aqui só uns anúncios. Posteriormente eu vou apresentar aos senhores aqui o nosso coronel Albuquerque, vou dizer qual o papel dele aqui. Informando aos amigos, do DEPOM nós temos aqui projeto social, gestante, artesanato, construção de cesta básica, recebemos gênero alimentício, não perecíveis. As inscrições estão abertas para o curso de acolhimento, que esse curso é para iniciantes da doutrina espírita, trabalhando com o Evangelho e com o Espiritismo. Artesanato para os funcionadores do NEPOM à venda, para angariar os fundos para a manutenção da casa. Nós temos um trabalho aqui, Albuquerque, de manutenção da casa, apesar de nós termos uma casa ligada à polícia, né? Não pagamos água nem luz, mas temos que fazer algo mais que a gente possa ajudar as pessoas. E através desse trabalho, como citado aqui, das colaborações e doações, nós levando, né, esse trabalho para a sociedade, para as pessoas aqui da comunidade. E é isso aí. O livro de vibração nós temos aqui, quiser anotar, está à frente, uma livraria com livros disponíveis. E o atendimento fraterno, né? Quem quiser ser atendido, dá o nome, após a doutrinária, pode ter uma sala exclusiva aqui para recebermos e ouvirmos os senhores. Quando Albuquerque está aqui, ele, posso dizer, meu aluno, meu amigo, foi promovido recentemente ao posto de coronel, e ele é o responsável pela Departamento de Promoção Social. E esse departamento é o que cuida da parte religiosa, da parte assistencial da corporação, né? Muitos trabalhos na parte médica, psicológica. E ele fez questão, falou para nós, falou para mim, que veio aqui hoje se apresentar, porque daqui ele vai para um evento, já na parte religiosa dele, do departamento dele, enquanto de casais, vai deixar uma mensagem e vai se ausentar. Então passa aqui a palavra para ele, por favor. Eu vou querer ficar à vontade. Muito boa tarde. Excelentíssimo senhor coronel Anselmo, amados irmãos, amadas irmãs, minha amada esposa, Rosana, aqui presente, caríssimo palestrante. Eu serei breve, até para não fugir à rotina, mas desde que tomei posse do cargo de diretor de promoção social, Departamento de Promoção Social da Polícia Militar do Estado da Bahia, na segunda-feira, eu criei um cronograma e fiz questão de estar presente nesse primeiro sábado aqui no Núcleo Espírita NEPOM, muito bem conduzido pela nossa representante, Tenente Norma, e que muito nos honra, o Coronel Anselmo, um amicíssimo de longas datas. Minha família toda tem uma imensa gratidão por ele. Fez muito pela Polícia Militar, fez muito por muitas pessoas. Também ao nosso Coronel Dutra, que aqui não está presente, mas o meu abraço fraterno, minha admiração, meu apreço, minha amizade. E muito me honra estar ocupando esse cargo. Eu vim aqui para me apresentar, para colocar-me à disposição. Irei buscar o melhor. Costuma-se dizer que a palavra tem poder, o pensamento atrai e a oração faz acontecer. Por conta exatamente deste processo que desde fevereiro eu venho vibrando no sentido de ocupar exatamente esse cargo.
para que o comandante tivesse a sensibilidade de ver em mim, e muito me honra que isso terminou acontecendo, um potencial para fazer acontecer e que dias cada vez melhores possam estar conosco nesse propósito de bem cuidar das pessoas, cuidando primeiramente para quem é o nosso próprio público, mas abrindo as portas, divulgando nossos trabalhos, abraçando outras pessoas, em especial aqueles mais carentes, aqueles mais necessitados, em qualquer que seja a área social. E é esse o nosso propósito. Eu trabalho sempre para que, principalmente, os colaboradores estejam sempre com um sorriso no semblante, o coração aberto, a mente voluntária para fazer solidariedade, caridade, conforme Chico Xavier ensinou muito bem aqui. E fora da caridade não há salvação. E a caridade perpassa justamente por praticar o bem em todas as nossas ações. Somos humanos, estamos em processo de evolução. E muito me honrou quando eu ouvi as primeiras palavras aqui do Coronel Anselmo. Eu não posso deixar passar essa parte, em que ele trouxe justamente no início da leitura uma das partes mais belas do Evangelho, que são os bem-aventurados. O tema também da palestra aqui, as bases do transformar-se. Estamos sempre em processo de transformação, mas que seja sempre para melhor. Então, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou aqui para servi-los, como Jesus ensinou, né, que primeiro nós precisamos servir, nos colocarmos em condições de humildade. Porque é isso, nós temos que ter a sensibilidade para nos colocarmos como instrumento do bem. O fazer acontecer vem do alto. Mas nós temos que nos colocarmos como instrumento do bem. E todos os que aqui frequentam, eu sei que tem esse propósito, tem isso na sua veia. Meu forte abraço, que Deus abençoe, que os bons espíritos de luz estejam sempre presentes, iluminando o caminhar nosso. De vez em quando eu vou estar aqui, né, aparecendo, porque eu quero realmente me envolver e participar e juntos conseguirmos cada vez melhores vitórias, maiores vitórias, conquistas. Então, meu muito obrigado pela atenção. Me perdoe, palestrante, por tomar uma parte do seu tempo, mas eu não podia deixar de estar aqui nesse primeiro sábado na condição de diretor do Departamento de Promoção Social da Polícia Militar do Estado da Bahia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, coronel e amigo Albuquerque. Seja bem-vindos à nossa casa. Mais um integrante do NEPOM, nosso chefe. Passa aqui a palavra do nosso irmão Luiz Carlos. Acompanha ele. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que tem mais gente. Boa tarde. Boa tarde. Frio, que tinha mais gente, não é? É o frio, né? Deixa a gente meio encolhido assim. Oi, gente, o tema de hoje que me deram para conversar com vocês, eu não faço palestras, eu converso. Fica uma coisa mais fraterna, a gente conversar sem entender, não é? Fazer a palestra, fica uma coisa assim, não é? O tema que nos deram hoje para conversar com vocês é um dos mais exigidos do cristão. Sede perfeitos. E começa dizendo como Jesus se referiu àqueles que o escutavam. Sede perfeito, perfeitos,
como perfeito é o nosso Pai. Ora, é difícil. Não é difícil, é impossível. Porque Deus é a perfeição total e absoluta. E nós somos seres criados pela perfeição, com a destinação de galgarmos a perfeição relativa. E para que a gente consiga, depois de todo este caminhar de milhares e milhares de anos, quantos anos nós temos? Quantos séculos cada um dos que estão aqui tem? Quantos séculos? Por quantas encarnações já passamos? A gente conhece a história de Jesus de 2000 anos. Mas hoje, com toda a tecnologia da ciência, de pesquisa, de buscar fazer todo um apanhado das coisas do princípio e do princípio, ainda hoje ouvíamos um médico de São Paulo fazendo uma palestra, pesquisador dentro da área que diz respeito à vida em termos de vivência por muito tempo, a antropologia, a cosmologia e outras ciências que ele vem pesquisando. Ele dizia: não vamos ter medo de tudo isso que acontece e que está acontecendo. Devemos sim dar as mãos e colaborar com o Pai, que é Pai de amor, para que possamos, com a nossa colaboração, ajudar que os sofrimentos necessários para o que está acontecendo, que é a renovação do planeta, que, segundo ele, 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus, um espírito vindo do Pai, com uma missão de juntar poeiras cósmicas saídas da estrela Sol, nosso Sol, e formatar um planeta para uma humanidade que viria a habitar este planeta. 4 bilhões e 500 milhões de anos. Naturalmente, Jesus não é um espírito qualquer, não é nem anjo. Jesus é da hierarquia dos arcanjos, dos arcanjos. Quando Kardec, tratando sobre a evolução no planeta, ele indaga aos espíritos de verdade, que com ele fizeram o trabalho da codificação, ele pergunta: como podemos entender os princípios da evolução e desde o início a sua continuidade e até onde nós poderíamos chegar? E os espíritos simplesmente disseram: na evolução tudo acontece com tudo, porque a vida é energia. Tudo procede do átomo primitivo. Os anjos e os arcanjos de hoje foram os átomos de ontem. E que os átomos de hoje serão os arcanjos de amanhã. Tudo é evolução, tudo evolui. E o planeta Terra está passando pelo seu período de 2000 anos de uma renovação fisioquímica e uma renovação também dos seus habitantes. Este mês de junho é o mês
de maior número de personalidades cristãs. Nós temos Antônio, nós temos João, ou tivemos Pedro e Paulo. Antônio, que em verdade não nasceu Antônio, ele era Fernando de Bulhões, nascido de uma das famílias mais importantes de Portugal, de Lisboa, rica, mas ele já nasceu com toda uma predeterminação de um espírito evoluído. Como em Portugal, o maior número de pessoas nascidas em Portugal e das terras que Portugal ainda tem gerência, chamam Fernando ou Antônio. Tive um colega, amigo, trabalhou comigo no centro que fundamos lá embaixo, na Cidade Baixa, Irmão do Estado. Ele se chamava Antônio. O filho mais velho chamava Antônio Fernando. O segundo filho chamava Fernando Antônio. E a filha chamava Fernanda. Então vocês veem como é a coisa lá. E Fernando de Bulhões saiu de Lisboa para se afastar da fama que a sua família gozava no país. Foi para a Itália. E na Itália ele despojou-se de tudo o que sua família poderia lhe proporcionar. Entrou na ordem dos franciscanos pobres e se transformou num dos maiores trabalhadores junto a Francisco de Assis e Clara de Assis. No dia 13 de junho de 1231, ele desencarnou. Por isso que o Santo Antônio é festejado no dia 13 de junho. Nós tivemos depois João, que tem a maior festa mais animada do Brasil no Nordeste. E quem foi João? Um cidadão introspectivo, zangado, abrutalhado, e que resolveu se isolar na Pérea, do outro lado, onde Jesus descia a Samaria e a Judéia, e lá ele teve a ideia de fazer com que as pessoas se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados, e começou a lavar aqueles que se arrependiam, ou batizar, banhar, limpar de um passado de erro. Mas era um homem rude, não se vestia como as pessoas normais da sua época, andava embrulhado numa pele de ovelha ou de cabra, falava muito pouco e terminou sendo decapitado por Herodes, porque ele entrou na família de Herodes para falar mal ali, Salomé, tal. Esta é mais uma, mas teve um trabalho memorável na história do cristianismo. Porque quando, 600 anos antes de Jesus, Isaías dissera, um dos grandes profetas do cristianismo, que Malaquias, que viera 200 anos antes dele, que já estava chegando a época do Messias chegar à terra. E quando isso acontecesse, todos tinham como sinal de que o Messias seria batizado por Elias. Mas quem batizou Jesus, o Messias, não foi Elias, ou pelo menos foi João o Batista. Quando houve aquele evento da grande deslumbramento
em que Jesus esteve com Moisés e Elias no Monte Tabor, Pedro, André e João, que ficaram à parte, viram a grande transformação, deslumbramento de luzes e de cores de Jesus conversando com Moisés e Elias. Passou o momento, quando eles desceram do monte, os 3 discípulos disseram: Senhor, nós vimos o Senhor conversando com Elias, com Moisés, mas não dizem as Escrituras que o Senhor, que o Messias seria batizado por Elias? E por que Elias só veio agora? E o Senhor não foi batizado por João Batista? Jesus respondeu: sim, porque eu vos digo que o Elias esperado já veio, mas já veio o Senhor. Como já veio se nós não o vimos? É que o Elias é o João Batista. Isto está em toda a Bíblia. Ou na chamada Bíblia católica, ou na Bíblia protestante, ou na Bíblia de Jerusalém, em qualquer Bíblia, essa passagem da reencarnação dita por Jesus é uma realidade. Mas, no tema que eu saí, vocês me deram chance, eu dei essa escapadinha por cada mês. Eu só falei em João e falei em Antônio, mas tem Pedro e tem Paulo, que completam o mês de junho. Pedro, que foi o grande apóstolo de Jesus, e depois que Jesus foi crucificado, ele foi com André, o irmão, para uma estrada que ligava a Samaria, a parte mais alta da Palestina e a mais baixa, que era a Judéia, pelo mapa antigo do tempo de Jesus, da Palestina, e lá ele criou a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, criada por Pedro e André, foi o primeiro centro espírita que aconteceu no mundo. Porque naquele caminho, chamado a Estrada de Jopé, que ligava toda a Palestina até o sul, passando pela Samaria e chegando à Judéia, aquele povo que andava semanas saindo, antigamente não tinha lambreta, não tinha carro, não tinha, era a pé, e muitos doentes, e muitos sofridos, e muitos famintos encontravam naquela casa uma guarida, uma forma de se recuperarem, não só da andada, como também da própria saúde. Daí a gente tem, em várias partes do Brasil, centros espíritas chamados a Casa do Caminho, o caminho da redenção, sempre se referindo ao caminho Pedro. Pedro foi preso e em Roma, no ano 68, 69, ele foi crucificado. Ano seguinte, Paulo foi decapitado. Naquela época, os cristãos eram perseguidos, eram mortos de uma forma, numa expressão não muito comum e até considerada um tanto errada, foram matados, né? Para dar uma força na morte. Só Nero, posteriormente àquela época, matou mais de 1 milhão de cristãos. Ainda hoje, sábado, 8 de junho, pelo lado do Afeganistão, pelo lado do Paquistão, dos Uzbequistão e os cristãos, todos naquela época, é proibido ser cristão. É Maomé, e é Maomé, e é Maomé. Quem fala em Jesus morre hoje, 2024. Então nós aqui no Brasil somos cristãos espíritas
E este livro aqui, que é o Evangelho, fala sobre os bons espíritas, mas vai dizer alguma coisa que antes eu vou ler, que é o homem de bem. O Evangelho diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. Aqui está, neste capítulo 7º, Sede Perfeito, o que é o homem de bem. Ainda do mesmo capítulo, os bons espíritos. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, este que acabamos de ler sobre os homens de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O que é ser espírita? O que é ser espírita? Naturalmente, todos nós sabemos que ser espírita é ser cristão. O que é ser cristão? Acreditar em Jesus como sendo o Messias. Ser espírita e ser cristão é acreditar na pluralidade dos mundos habitados. Ser espírita é acreditar na reencarnação. Nós precisamos, nesses itens, ter total convicção, completa convicção de que isso é uma realidade. Porque muitos dos nossos confrades e confreiras gostam de ir ao centro para assistir mediúnicos, principalmente quando é o caso de mediúnicas coletivas, que todo mundo pode entrar. Mas sabemos que precisamos ter uma disciplina no nosso comportamento em relação à prática de ir à casa espírita, de ser o frequentador das reuniões, principalmente as reuniões evangélicas, doutrinárias, que nos trazem orientações, nos trazem ensinamentos, porque não é participando de mediúnicas que nós vamos nos sentir mais abençoados. Como disse o nosso irmão que usou da palavra, que se referiu ao bem. A vida é exatamente o bem, porque Deus é amor, e o amor é a prática do bem. É em relação a essa prática do bem que nós construímos a nossa moral de evolução. A moral, aqui, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, praticar o bem,
sempre. Ainda semana passada, eu não me lembro, não foi, que eu falei aqui, já tem algum tempo, né? Estive aqui, em que uma senhora disse: Luiz Carlos, eu acho que meu filho está com um obsessor. Ele tem hora que dá risada sozinho, tem hora que ele chora. Será que isso é obsessão? Como é que eu sei? A senhora leva ele para uma casa espírita, tal. O que é que a gente pode fazer para se livrar do obsessor? Essa pergunta serve para a resposta de todo mundo. Não precisa ser somente para quem perguntou. Para a gente se livrar de qualquer obsessor, de uma obsessão, é praticando o bem. Porque basta o espírito estar ali, chamado de obsessor, para tentar nos causar mal, um mal. A vida é afinidade, identificação de pensamento e de sentimento. Se eu sou um praticante do bem, são 1000 maneiras, 10.000 maneiras de a gente fazer o bem. Em casa, orar por alguém, ver uma reportagem de alguém que está passando por um problema com uma família, tal. Vamos fazer uma vibração de benefício, é um bem. Todo e qualquer bem que a gente faz, a gente quebra um elo que poderia haver entre o espírito obsessor e a pessoa. Então, quem anda com o bem na mente, no coração, está livre de obsessores. E o bem, é tão bom fazer o bem, que quando a pessoa faz um bem a alguém, ela se sente tão bem de fazer o bem, que ela vai passar a acostumar até a necessidade e a vontade de sempre ter oportunidade de fazer o bem. E por que é que vem essa necessidade de a gente fazer o bem? Porque o bem é uma prática do amor. Quando estamos praticando o bem, estamos realizando um ato de amorosidade. E o que é o amor? É Deus em nós. Deus em nós é o lado amoroso que nós temos. Não busqueis o reino de Deus ali ou acolá. Em verdade eu vos digo que o reino de Deus está dentro da criatura. Quem disse isso? Ele, Jesus. E o reino de Deus, que qual é o reino de Deus? É o reino do amor. Em outra oportunidade ele disse: vós sois deuses. Vós sois deuses. E em palestra, também mais ou menos um mês que fizemos, eu citei esse vós sois deuses, e alguém que estava mais próximo a mim surgiu, ele balançou a cabeça assim negativamente, me incomodou. Quer dizer, me incomodou até certo ponto que me deu chance de dizer assim: será que alguém, claro que não ia objetivar a pessoa, será que alguém tem alguma dúvida de que Deus está em nós, em cada um de nós? Alguém tem alguma dúvida? Não precisa responder. Vamos fazer um teste. Vamos dar o nome de Maria. É um nome comum. Maria deve ter em torno de mais de 6, 7 milhões
de nome Maria em pessoas aqui no Brasil e no mundo todo, né? Então, eu disse, gente, Maria, uma garota moderna, alegre, gostava de sair dali à praia, e ela tinha 3 amigos com quem ela saía sempre, um dia com um dia com o outro e tal. E depois de algum tempo, Maria estava grávida. Para Maria não foi ficar grávida, é que ela não sabia quem era o pai. Será que é fulano, beltrano, cicrano? Ela não sabia. Naturalmente, as saídas dela, as festinhas, os encontros e tal, não deu a ela a possibilidade de identificar quem no meio de 3. Falava eu da palestra. E aí, o que é que vocês acham? Há possibilidade de ela saber realmente dos 3 amigos quem é o pai do filho que ela está esperando? Um grande número disse sim, pode sim, tem que fazer o DNA. Eu disse, DNA? É, e o DNA prova que realmente aquele que é o pai da criança que está sendo crescendo para nascer daí a algum tempo, claro, o DNA prova quem é o pai. Então o pessoal foi assim, incisivo. Eu disse, então o DNA, digamos, de fulano deu que ele é o pai. Sim, ele é o pai porque ele colaborou na criação daquela criança. Sim, Deus nos criou. Nós somos filhos de Deus, criaturas dele. Nós temos o DNA de Deus, nosso Pai. O que é que vocês acham? Eu estou perguntando agora. Temos o DNA de Deus, nosso Pai Criador? Temos. Daí Jesus disse, vós sois deuses. Não somos o Deus Pai, somos o Deus Filho. Eu e o Pai somos um. Ele, Jesus, tão filho de Deus como nós. Um dia nós seremos um Jesus como esteve aqui há 2000 anos. Um dia nós seremos um Messias. Daqui a 3, 5, 6, 8 milhões de anos, não importa. Um dia nós estaremos como um espírito angelical, arcanjo, sentindo o Deus de uma forma muito mais ampla em nossa vida. Como Jesus, eu e o Pai somos um. A afinidade que ele tinha com o Pai, que estava nele, e que é o que nós devemos aprender a fazer, a sentir Deus na vida. Ah, vamos ali, vamos buscar Deus. Não vá buscar Deus em lugar nenhum, Ele está aqui. Não busqueis o reino de Deus dos céus, ali ou acolá, porque em verdade o reino de Deus está dentro da criatura. Qual é o reino de Deus? É o reino do sentimento amor. Chico Xavier. Irmã Dulce, a repórter, entrevistando a irmã Dulce. Minha irmã, a senhora sai de madrugada com chuva, com frio, para estar pegando as pessoas pobres que dormem embaixo das marquises e tal. A senhora já vem fazendo isso há tanto tempo, doente e tal, tal. Por que a senhora faz isso? E ela olhou para a repórter, sorriu aquele sorriso. Disse, é porque eu fico alegre em saber que estou levando alegria para Deus. Eu sinto Ele em mim. E se eu estou alegre, eu estou fazendo Ele alegre. Se Ele está alegre, eu estou alegre. É o Espírito santificado de irmã Dulce. Chico Xavier era exatamente isso.
Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que não tinha mais o que dar de si. Tudo que ele tinha, além de ele cuidar dos pobres, ele deu tudo. A sua mulher, seu filho, era cuidado, recebia farnéis de médicos amigos, e ele ficava envergonhado, mas ele não tinha dinheiro, Um dia ele saía do consultório no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, e uma senhora pobre, uma favelada da vida, com o filho: doutor, por favor, meu filho está mal. Ele voltou, entrou no consultório, olhou a criança e medicou e disse: vá ligeiro na farmácia, compre esses remédios e dê a ele, não deixe de dar. Ela disse: mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar remédio. O que é que eu faço? A única coisa que o doutor Bezerra ainda não tinha dado foi seu anel de formatura em medicina. Ele tirou e disse a ela: procure um lugar que possa comprar esse anel e com o dinheiro compre o remédio do seu filho. É um ato de Deus. É um ato de Deus. Jesus sempre era tocado pelos fariseus, pelos doutores do templo, questionados, botavam sempre ele, buscando botá-lo em situação difícil. E um dia, um doutor do templo, o encontrando, disse: Senhor, tu que pregas as leis, qual é a principal e mais importante das leis? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E eu lhe dou outra: amar o próximo como a si mesmo, como sendo a segunda fase da primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas como a si mesmo. Então Jesus, em dando aquela resposta, o doutor da lei, querendo mostrar que não entendeu nada, disse: mas e quem é meu próximo? E aí vocês conhecem a história do bom samaritano, não é? Do homem caído na estrada, e que passou o sacerdote, vendo que o homem estava todo ensanguentado, que ele havia sido assaltado, tomaram tudo dele. Até parece que é atualmente o que está acontecendo no mundo todo, né? Haja polícia, né? Haja polícia. E aí o sacerdote viu e virou o rosto. Veio um levita, que era sacerdote do segmento de Levi, também fez a mesma coisa. Mas viu um outro homem da Samaria, que viu aquele homem caído, quase morto, desceu do seu animal, socorreu, limpou as suas feridas, botou no animal, levou ele, botou numa pousada, pagou para que o homem tomasse conta dele e disse: quando eu voltar da minha viagem, o que o Senhor gastou com este homem, que o meu dinheiro não dei para pagar, eu lhe recompensarei. E Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dos três amou ao próximo? O último, é o bem. Esses pedaços de evangelho que eu estou trazendo para vocês é em função do sede perfeitos. Porque o texto de sede perfeitos, como eu disse quando eu comecei a conversar com vocês, ele é um texto muito exigente. Ele cobra fundo o comportamento humano. E nem sempre nós estamos preparados para saber nos conduzir naquilo que realmente deveríamos fazer em outra dimensão, em outra condição. Então a gente tem que procurar, dentro da nossa pequenez, que ainda estamos vivendo, principalmente eu,
a gente entender as coisas menores, os degraus mais baixos, para chegar aos degraus médios e degraus maiores. Porque querer o reino do céu, todos nós queremos. Contudo, proceder, praticar a nossa vida de acordo com como devemos fazer para merecer, aí é mais difícil. Daí, meus irmãos, a gente tem aqui sobre a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal e distinguindo, praticar o bem, evitando de praticar o mal. Isto é o que se chama de moral, se chama de ética. O dever da ética está em todos nós. Todo ser humano, principalmente, muito se pedirá àquele que mais recebeu. Nós, espíritas, estamos em aprendizagem bem mais adiantado do que outros irmãos cristãos nossos de outras religiões. Porque o Espiritismo é uma filosofia, o Espiritismo é uma ciência, o Espiritismo como filosofia e ciência nos encaminha para um comportamento de religiosidade, como há pouco falávamos, de que Deus está em nós. Nós somos uma pequena parte do Deus universal. Daí que tenhamos um bom fim de semana. Jesus nos abençoe, esteja conosco agora e sempre. Obrigado. Em nome da casa, nós agradecemos ao nosso amigo Luiz Carlos. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece de terapia hoje. Individual, né? Pronto. Vamos aquietar nossos corações após esse banquete de luz, né? Com a brilhante preleção do nosso amigo Luiz Carlos, né? Ouvindo o canto dos pássaros, a sintonia aí, na natureza da vida. Agradecer ao Pai Celestial, aos bons espíritos, aos espíritos protetores, que eles continuem nos acompanhando. E aqui vai uma prece especial ao nosso Coronel Santa Rita e muitos outros espíritos dessa casa que com certeza estão aqui presentes. Vamos orar por eles, pensar neles, dizer-lhes o quanto eles foram importantes, são importantes em nossas vidas até hoje. Oremos por eles. E encerrando esse momento de 8 da tarde, só pedimos ao Pai que nos acompanhe, nos oriente, nossos guias espirituais continuem nos inspirando, né, para a prática do bem. E agradecer ao Senhor por tudo. Que todos tenham um excelente final de semana. E como dizia o Coronel Santa Rita, ao chegar em casa, diga que esse lar seja louvado, com a graça de Deus. Muita paz para todos. Uma boa tarde. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois
tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer.